Graças a Deus, temos mais esta oportunidade de estarmos meditando na Palavra de Deus. Pela graça de Deus, sou o pastor Sinésio Cagliari, da Igreja do Deus Vivo. E é um prazer estarmos meditando na Palavra, repetindo a Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Hoje vamos ler o texto do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a primeira de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, melhor dizendo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 17. Repetindo, né? Capítulo 3, verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Este versículo 17 é difícil falar sobre ele, né? Ele fala de sofrimento. Pedro está dizendo, olha, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, ou é melhor sofrer por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Falar de dor, falar de sofrer, ninguém quer sofrer na carne. Eu entrei para o Evangelho exatamente para evitar o sofrimento da carne. Como poderia deixar de sofrer na carne? É uma longa história, né? Mas, segundo a palavra de Deus, se nós, a visão de Pedro, se nós tivermos que sofrer, há duas opções: sofrer praticando o mal ou sofrer por praticar o bem. E Pedro dá a orientação que entre os dois sofrimentos é melhor sofrer pelo bem do que pelo mal. Olha, a verdade é esta: parece que quanto mais a pessoa está mais perto de Deus, neste mundo, mais ele sofre. Veja o caso de Jó. Deus dá referência de Jó, dizer que ele é justo, ele agrada a Deus, ele tem uma vida reta. E Deus não deixou Jó sofrer na carne? Ou não? O livro de Jó narra todo o seu sofrimento, toda a sua dor, e como ele questionou com Deus, porque ele não queria sofrer na carne. O conteúdo da sua queixa é: eu faço bem, eu temo a Deus, eu procuro andar no temor do Senhor, e ainda sofro na carne. Então é preciso refletir, raciocinar. A palavra de Deus nos leva ao entendimento. Depois Deus falou com Jó, aí ele aceitou, né, a direção de Deus, mas ele, a princípio, ele questionou com Deus, discutiu com Deus, achou até que Deus era injusto, se explicar para ele o que estava sofrendo, porque ele não tinha razão, ele não tinha pecado. Compreende? Quantas pessoas perdem a fé na hora que vem a luta?
começa no Evangelho, uma alegria total, perdão dos pecados, bênção, família, tudo paz e amor. Mas quando começa a luta, quando vem a adversidade, quantos estão fora da igreja? Quantos? Quantos crentes, né, que não estão mais desengrejados por aí, né? Então a nossa palavra, o evangelho que estamos falando, não é popular, realmente não é popular, é para a multidão, é para o cristão, para esclarecer, fortalecer na palavra. Veja que os apóstolos, embora chamados por Deus, também sofreram, foram mártires. Poucos morreram de morte natural, né? O apóstolo João provavelmente morreu de morte natural. Os demais foram sacrificados pelo Evangelho. Deus não poupou. Então aí tem uma explicação profunda teológica que eu não vou entrar nesse assunto agora. Não é nossa pretensão no momento, viu? Destrinchar esse problema teológico aí. Mas é falar, a conduzir através da palavra de Pedro. Pedro não foi sempre assim, não. Pedro, hoje, agora que ele atingiu uma maturidade da fé, está experiente, tudo bem. Ele está aceitando, ele está passando essa mensagem. Olha, meus irmãos, quem nasce neste mundo, todos que nascem neste mundo, tem que passar pela dor. O bebê já nasce berrando, né? Já nasce chorando. E vai chorar a vida toda. Lamentavelmente, neste mundo, é triste. Se nós nascemos aqui para ter momentos alegres e momentos tristes, né? Não é só tristeza, né? Tem alegria e tem problemas. Tem os dois, né? Tem o sol, né? Tem a luz e tem as trevas, né? Tudo bem, faz parte da vida. Mas, diz o apóstolo Pedro, agora que ele está maduro na fé, experiente, se o ser humano tem que sofrer nesse mundo, entre um e outro, que ninguém quer sofrer, mas se tiver que sofrer na carne, entre um e outro, é melhor sofrer praticando bem do que praticando mal. Raciocina. É a escolha de cada um. Deus não briga ninguém a nada. Os apóstolos aceitaram o evangelho espontaneamente, aceitaram a mensagem de Jesus espontaneamente. Então nós temos falado que a fé tem o começo da fé, tem desenvolvimento da fé e tem o fim da fé, a maturidade da fé. Quando a pessoa atinge a maturidade da fé, chega ao sacrifício, mas é um processo. Primeiro ele nasce, ele é criança na fé, ele é abençoado, é perdoado, com crescimento, que criança não responde, né? não tem a idade para ser responsabilizado. Mas se o cristão crescer na fé, conhecer a palavra, ele pode, então, responder pelo que ele sabe. A liberdade nos traz, um desafio. Não é verdade? Ela traz suas consequências, traz responsabilidade. Então vamos meditar um pouco sobre esta vida de Pedro. Eis o conselho dele. Vou repetir o versículo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, o bem, do que praticando o mal. E aí ele acrescenta, olha, também Cristo morreu, sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito.
Então Jesus sofreu sendo justo, sem merecer. Isso é sofrer praticando bem, pagar o preço que a pessoa não deve e aceitar, para temer a Deus. Se Deus assim pedir, né? Se a vida assim o exigir. Então, Pedro não começou com esse pensamento, mas ele amadureceu. Então eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, não é verdade? No versículo, graças a Deus, 21. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Estamos aqui em Mateus 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esta palavra ressuscitar, os discípulos não entendiam, porque até então ninguém havia ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou. Então eles não tinham ideia, não tinham referência. Verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: afasta, arreda, afasta, Satanás. Nós sabemos que a palavra Satanás quer dizer adversário, né? Traduzindo em português. Então Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, afasta, adversário. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não entende as coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro não entendia o termo ressurreição. Se ele tivesse entendido que Jesus ia sofrer, ia morrer, mas ia ressuscitar e salvar o mundo inteiro, os que creem, né, melhor dizendo, ele não teria se oposto a Jesus. Ele se opôs ao sacrifício de Jesus, que não entendia o plano de Deus. Aliás, Deus não tinha revelado para ninguém, assim, abertamente. Só Jesus sabia. Eu acredito, eu penso que nem o diabo sabia, viu? Nem o maligno sabia desse plano de Deus. Estava encoberto. Então a ressurreição de Jesus foi a surpresa. Foi o checkmate de Deus. Nossa, sabedoria tremenda, né? Quem ia esperar que um homem fosse ressuscitar dos mortos assim, como Jesus ressuscitou? É uma maravilha. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus ressuscitou, venceu a morte, você pode vencer também. Isso é uma bênção muito grande. Não há uma bênção que se compare à bênção da salvação eterna. O reino de Deus, como Jesus começou seu ministério pregando, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. Eu poderia traduzir assim, olha: o tempo deste mundo está no fim. O reino eterno, tanto é de Deus como é do céu, o reino eterno está próximo. Se arrependam para conquistar a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Vale a pena sofrer as consequências para salvar a alma. Eu, a meu ver, opinião pessoal, como a do apóstolo Paulo também era assim. Vale a pena pagar qualquer preço pela salvação da alma. Não há dinheiro que pague a redenção da alma. A bênção das bênçãos. Não sou contra as bênçãos seculares. E nós não pregamos esta mensagem para criticar quem quer que seja. Porque cada um deve servir a Deus segundo a fé que Deus dá. Eu estou nessa porque Deus quer que fale essa. Você está em outra, outro no outro. Todos são necessários. Eu acredito que Deus quer que pregue o Evangelho para todas as pessoas, de várias maneiras. Então não está querendo ter exclusividade ninguém, né, para pregar o Evangelho. Ninguém é exclusivo. Todos podem pregar, glória a Deus. Cada um a sua mensagem. Todas são necessárias, né? Conforme o Espírito Santo
orienta cada um. Mas, dentro da nossa visão, tem o começo da fé, né? O evangelismo, desenvolvimento da fé, a igreja, ensinamento, discipulado. E a maturidade da fé, chega no apóstolo Pedro, que é o que nós estamos querendo mostrar nessa mensagem, certo? O começo, o meio e o fim. Pedro não começou no fim, ele começou no começo. Quando Jesus multiplicou o milagre da pesca, né? Que ele estava pescando a noite toda e não conseguiu pescar peixe nenhum. E Jesus fez o milagre da pesca, ele fez uma pescaria muito grande, né? Muitos peixes, encheu o barco. Ele ficou maravilhado. Por que Jesus fez aquele milagre? Para dizer para Pedro, olha, doravante você será pescador de almas, né? Comparou. Então ele ficou muito contente. Mas agora que Jesus está dizendo que vai a Jerusalém, vai ser preso, vai ser morto e vai ressuscitar, ele não entendeu a palavra ressurreição. Você entendeu já essa palavra? Que o cristão que permanecer na fé e for aprovado. Veja bem, nós não pregamos predestinação completa. Nós pregamos uma predestinação relativa. A parte de Deus é a parte da pessoa. Deus nos predestinou à salvação. Eu como me predestinou, e você, se você crê. Agora vem a nossa parte, é a aliança, né? Tem os dois lados. Jesus fez o lado dele. Agora eu e você, e quem fazer a nossa. Mas quando chega na hora de sofrer pelo Evangelho, será que nós estamos dispostos? Ou não? Será que a nossa fé está sendo já aprovada? A fé provada é uma fé preciosa. Tem a fé não aprovada. Não vou entrar muito nesse detalhe. E uma fé aprovada por Deus é uma fé muito preciosa. Quando alguém já tem a fé provada, viu? Aí já está alcançando a maturidade da fé. E tem a primeira fase da fé que ainda não foi provada. E Deus que poupe muito, porque a prova da fé é com choro e lágrima, viu? Muito choro e muita lágrima e muita dor. Mas deixamos esse detalhe, né, para depois. Então Pedro, inicialmente, ele se opunha ao sofrimento de Jesus. Quando Jesus ministra a ceia, transforma a Páscoa na ceia. E Jesus, isso está no capítulo 26, né? Agora no versículo 31, Mateus 26, verso 31, né? A graça de Deus. Olha bem como são as coisas, né? Como são, né? Graças a Deus, né? Mateus, capítulo 26, vamos ler aqui, Mateus, capítulo 26, viu? Mateus, capítulo 26, procurando Pedro e avisado, versículo 31. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, outra vez, irei adiante de vós para a Galiléia. E essa palavra ressurreição não caía a ficha. Como até o dia de hoje muitos não atinaram. Muitos cristãos com essa palavra ressurreição. Só os dignos vão ressuscitar para a vida eterna. Os que forem aprovados. Outros não. Outros vão ressuscitar para o juízo eterno. Pedro se opôs. Então Jesus falou para Pedro, olha, com a graça de Deus. 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, e de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos. Estão dispostos a morrer com Jesus. Estavam no começo da fé. Começo da fé. Não tinham alcançado a maturidade. Não é fácil, né? Não é fácil. Pedro se propôs. Né? Jesus fala para Pedro que ainda esta noite, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes.
E agora lendo aí no Mateus, capítulo 26, né? No versículo 69, nós vemos aqui, né, o comportamento de Pedro, viu? Verso 69. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou, diante de todos, ele não sei o que dizes. Negou 3 vezes, para não ler todo o texto. 3 vezes. Então, no versículo 74, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Choro amargo? Choro doído, né? Choro doído. Doído na alma. Que ele mais amava, que ele mais adorava Jesus. Ele o negou. Cuidado, nós não podemos negar Jesus diante das provas. Precisa vigiar, porque a carne não quer sofrer. A carne é inimiga de Deus. A carne quer ser bajulada, consolada. A carne não quer sair sua zona de conforto, de prosperidade, de glória. A carne não quer ser humilhada. É mistério, viu? É mistério. Só Deus pode revelar no coração da pessoa. Com esse fracasso de Pedro, o que aconteceu com Pedro? Aconteceu a conversão. Jesus falou: Pedro, eu orei muito por você, para que a tua fé, você não perca a fé. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Ajuda teus irmãos. Então Deus deixou Pedro passar por essa prova. Fracasso total no que ele mais queria, a vitória. Ele queria vencer segundo a carne. Mas até para sofrer pelo Evangelho, Deus tem que te dar força, senão ninguém aceita, viu? É Deus que dá, tudo vem de Deus. Ele não estava preparado, estava imaturo. Começo da fé. Ele conviveu com Jesus, quantos milagres? A multiplicação dos pães. Ele andou por cima da água com Cristo. Ele viveu a fé com Jesus. Mas agora, na hora da prova, cadê a fé de Pedro? Não estava preparado para o tamanho dessa fé, né? Então, entenda, começo da fé. Eu sei que o nosso evangelho não é evangelho popular. É para aqueles que seguem Jesus, é para cristão que quer chegar lá, que não quer parar no meio do caminho, por causa das provas, das dificuldades. Para o cristão que não quer seguir Jesus apenas pelas bênçãos seculares. São boas, né? Ficam aqui, não vai levar no caixão, mas realmente coloca a salvação da alma em primeiro lugar, a vida eterna. Para esses, os escolhidos, os chamados, os fiéis. E Jesus falou: em 2 ou 3 se reunir em meu nome, eu estarei presente. A igreja dos fiéis é de 2 ou 3. Cada lugar tem as colunas, né? Tem os fiéis. Graças a Deus que tem os fiéis, em todos os lugares que invocam a Deus. Os fiéis são poucos, porém, Deus são as colunas. São os que aguentam cacetada, perseguição, os que choram, sofrem, mas não desanimam. Bate firme, é as pedras da igreja, como Jesus chamou Pedro de pedra, de rocha. Não era. Mas Jesus orou por ele perseverou, não abandonou. Vocês vejam lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, quando Jesus faz um sermão, né, da ceia, 70 o abandonaram, ficou só os 12. E 70 discípulos abandonaram Jesus.
os que iam de 2 em 2. Aí Jesus falou para Pedro, falou para tu, vocês querem também me abandonar? Está na hora. E Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então as bênçãos seculares é importante, mas o que fortalece o cristão é a palavra da vida eterna. A vida eterna compensa o sofrimento terreno. Só pela vida eterna. Né? Um Deus eterno nos criou para sermos eternos também. A morte está errada. Não era para existir a morte. Não é verdade? Mas Adão, vamos chegar lá, né? Vamos acompanhar mais um pouco, com a graça de Deus. Então nós terminamos aqui, estamos no Mateus 26, no versículo 69, 75 agora, que Pedro, aqui, ele nega Jesus. Após negar Jesus, Jesus ressuscita. Quando ele vê Jesus ressuscitado, ele se anima, Jesus o perdoa, e no dia de Pentecostes, 50º dia após a ressurreição de Jesus, Pentecostes, quer dizer o 50º dia, ele é batizado com o Espírito Santo com os demais apóstolos e recebe a unção de ousadia. Recebeu o Espírito de vida, o Espírito Santo, que capacita o cristão não ser apenas um cristão carnal, mas ser um cristão espiritual. Então, o cristão, enquanto não recebe essa unção do Espírito Santo, é cristão, mas ainda é criança, é carnal, a carne predomina. Mas depois que ele recebe a unção do Espírito Santo, a unção pentecostal, a unção, o batismo com o Espírito Santo, não é receber Espírito, é receber o Espírito Santo. Tem o Espírito e tem o Espírito Santo. Deixa isso para outra hora. Ele, Pedro, se tornou um cristão espiritual. Aí ele foi preso, não é verdade? Nunca mais, não caiu em desespero, sofreu castigo por pregar a palavra de Jesus. E quando proibiram ele de pregar o Evangelho, em nome de Jesus, ele falou, olha, importa mais obedecer a Deus do que obedecer às autoridades humanas. Tem que obedecer à autoridade humana. Mas entre a de Deus e a humana, a palavra de Deus está por cima. Quando a autoridade humana contraria a autoridade de Deus, aí a autoridade de Deus tem prioridade. Porque nós temos que obedecer. Esse mundo é dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O que é de Deus, é de Deus. O que é de César, é de César. O que é do mundo, né? São duas coisas distintas. Graças a Deus, não é verdade? Não estamos aqui falando de desobediência à autoridade humana, que isso é bíblico, como ser humano, como cidadão. Nós estamos sujeitos às leis humanas para que haja ordem, né? Mas também estamos sujeitos à lei de Deus, né? Então, prosseguindo essa meditação, eu vou ler o Evangelho de João para tirar uma conclusão, né? Senão, a mensagem fica no meio do caminho. Então, o Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala o seguinte no versículo 16. A gente sempre fala esse versículo para lembrar. 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Deu seu Filho, está aqui, deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Agora, eu vou dizer uma coisa, não pereça o quê? A carne perece, não perece? A carne morre. A alma não. Então Deus veio salvar a carne ou a alma? Vou repetir. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Não pereça. A carne perece. Jesus veio impedir que a carne morra? Você acha que veio? Ou veio salvar a alma? Veio salvar a carne? Veio salvar a alma? Pensa, raciocina.
Veio salvar a carne, ou veio salvar a alma? A carne tem que morrer. Até a carne de Jesus morreu. A carne tem que morrer. Não vou falar depois do lado, né, da ressurreição de Jesus. Mas no lado humano ela teve que morrer. Jesus morreu, foi sepultado, ele não precisava morrer, né? Mas ele morreu na carne. Em espírito ele não morre, né? Graças a Deus. Morreu na carne. E então, será que Deus quer salvar a carne ou quer salvar a alma? Vamos raciocinar mais um pouco? Vamos lá? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 6 e o 7. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. 7. Por isso, o pendor, inclinação, né, da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Paulo está dizendo na carta aos Romanos que a carne é inimiga de Deus, é inimizade. A carne não agrada a Deus. Por que Deus vai salvar a carne? Pensa, raciocina. Quantos cristãos vão para a igreja ao começo da fé? Eu fui assim, para ser abençoado, para ser curado na carne, para ter saúde, eu também quero, é um corpo saudável. Mas a carne é inimiga de Deus. Será que Deus quer salvar a carne? Olha, Deus não falou a Noé que os anos dos homens, 70 anos, chegar a 80 é canseira, quem chegar aos 80? Quem reduziu a vida da carne foi Deus. Antes o ser humano vivia muitos anos, não é assim que o livro de Gênesis fala? Né? Quantos anos viveu? Mas por causa do pecado, Deus reduziu a vida na carne. Então a carne humana, é inimiga de Deus. Olha o que o apóstolo escreve aos Gálatas. Eu vou ler o capítulo 5 de Gálatas. Continua mais um pouco. Estamos raciocinando. Eu sei que é surpresa para muitas pessoas que estão falando, não para todos, não é verdade? Em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Vou ler o versículo 17. Porque a carne milita, a minha Bíblia fala milita, de acordo com a tradução, pode ser luta. A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Então a carne é adversária do Espírito. Ela se opõe ao Espírito. Paulo diz que a carne e o sangue não vai herdar a vida eterna. A carne não vai herdar a vida eterna. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem um ponto teológico profundo que eu não vou entrar no mérito da coisa por enquanto, viu? Só estamos mostrando que a carne é inimiga de Deus. Por que Deus vai salvar a carne? Se ela é inimiga, se ela é adversária, se ela se opõe. Pedro não andava com Jesus, não conviveu com os milagres que Jesus fez, ele não se opunha à morte carnal de Jesus. Jesus chamou ele de tropeço, porque não entendia as coisas de Deus. Deus não quer salvar a carne, ou quer salvar a alma da pessoa? Quer salvar o espírito, ou quer salvar a carne? Então, o evangelho, tem dois evangelhos, tem mais, né? Tem um evangelho que prega a mensagem espiritual. Tem uma boa nova, o evangelho é boa nova, a notícia é boa. Prega a boa vida carnal. Um prega a vida secular, boa vida secular, outra vida espiritual. Sem entrar muito, aprofundar nesse assunto, que cada assunto é um assunto e vai longe. Aonde nós queremos chegar? E vamos chegar lá agora, viu? Sabe aonde eu quero chegar? Oh, meu Deus do céu. Antes eu quero ler Efésios, depois eu vou chegar lá. Efésios, no capítulo... Efésios, né? No capítulo 12. Capítulo de Efésios 6, versículo 12. Né? Efésios 6, versículo 12. Vamos ler? Graças a Deus. Muito bem. Porque a nossa luta
Não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então por que a nossa luta não é contra a carne? Porque a carne cedeu para o inimigo. A carne não resistiu ao diabo. Ela cedeu lá em Gênesis. Adão morreu em espírito e passou a viver na carne. É onde o diabo vive. A força do inimigo está na carne. Ele se afastou de Deus, se separou de Deus, se tornou-se adversário. E o reino dele é o reino carnal. Como que ele conseguiu isso? Aí eu sou obrigado a ir lá em Gênesis, né? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 2. Vamos fechar esta mensagem, tá bom? Vamos fechar esta mensagem. É importante agora que caia a ficha. Gênesis, capítulo 2, vou ler o versículo 15, 16, 17. 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus capacitou Adão a administrar o jardim do Éden, conhecer as frutas, as plantas, os animais, já tinha dado nome para os animais. Então Adão dominava. Adão tinha conhecimento, primeiro antes da queda. Fala-se muito pouco sobre o Adão antes da queda. Tem duas fases do Adão, antes da queda e depois da queda. Só esse versículo para tocar no assunto. Ele era colaborador de Deus. Deus o criou para ele estar a serviço de Deus. Por que ele podia fazer tudo? Porque ele era uma extensão de Deus. Deus dava orientação para ele. Ele estava em comunhão com Deus. E Deus agia através dele no mundo que Deus criou, neste mundo aqui. Que devia estar sujeito a Deus. Mas Deus fez uma aliança com Adão. Olha, você tem que viver pela fé. Dependendo de mim, eu vivo e eu em você. Estamos juntos. Tem uma aliança, tá bom? Então Deus vivia através de Adão. Cuidava de todo o jardim. Adão era uma extensão de Deus, né? Para não aprofundar muito esse assunto. Mas a serpente foi, através de Eva, enganou os dois, e eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus criou a terra, o céu, era tudo bom, diz a Bíblia, e viu Deus que era tudo muito bom. Mas, no jardim do Éden, Deus teve que criar os frutos. E há fruto que pode ser bom e pode não ser bom. Tinha lá a árvore do conhecimento, do fruto que dava. Ele era bom e era mau. Conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão, não coma, se você vai me desobedecer, vai separar e vai morrer espiritualmente. Aí o inimigo falou para Adão, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Cresceu, né? E Adão se tornou desobediente, quebrou a aliança e comeu. Passou a conhecer o bem e o mal. Conclusão, o mal matou Adão espiritualmente. Onde o mal está, irmão? Presta atenção, muita atenção. Onde o mal está? No conhecimento. Cuidado. Quem conhece muito, tem uma prova muito grande para usar o conhecimento só para o bem. Senão ele faz com o conhecimento o bem e faz o mal. É o que aconteceu com o Santos Dumont, né? Lutou para fazer o avião, né? O aeroplano. Depois diz a história, né? Usaram o avião na guerra, matar o ser humano, né? É uma história que se conta por aí. Ele ficou adoentado, né? Porque ele fez para o bem e passaram a usar para o mal. O conhecimento tem o bem e tem o mal. Por isso, em Romanos, Paulo fala, o justo vive por fé, não por conhecimento. Conhecimento soberbece,
A pessoa sai fora da direção de Deus e quer fazer o que dá na sua cabeça, seu raciocínio. Muito cuidado. O conhecimento, se você usar, muito conhecimento, usar só para o bem, maravilha, viu? A pessoa pode usar para o bem ou para o mal. Uma ferramenta de dois gumes, uma faca corta de um lado e corta do outro. Então, Deus avisou a Adão, vive em comunhão comigo, viva pela fé. Você é meu e eu sou teu, nós temos uma aliança, olha que maravilha, né? Aqui é um jardim, você é feliz, eu sou feliz, porque você está cuidando da minha criação, uma maravilha, né? Uma parceria. Mas, irmão, o inimigo quebrou esta aliança, conseguiu se infiltrar, conseguiu, através de Eva, conseguiu chegar a Adão, né? E comer para viver do próprio conhecimento. Comer da fruta, abrir os olhos. Aí se viram a sua natureza humana, caíram na natureza humana. Antes não estavam, que nem uma criança, né? Era inocente, criança inocente. Até a idade da adolescência, ela é inocente, né? Menina, menino, né? Tudo inocente. Adão era inocente, vivia pela fé em Deus, Deus cuidava de tudo. Mas o conhecimento trouxe a responsabilidade. E conhecendo bem o mal, ele fez o mal, desagradou a Deus, cortou a sua comunhão com Deus. Então, igreja, para o homem voltar a Deus agora, como ele quis engrandecer a carne, é só através da humilhação da carne. Então, Jesus, o corpo de Jesus, chama Jesus, que nasceu de Maria, a semelhança de Adão. Adão fracassou, né? Que viver pelo conhecimento. Jesus, no jardim de Getsêmani, falou, Pai, a minha vontade foi possível, passa de mim esse caso, mas faz a tua, não a minha. Jesus sujeitou a vontade dele à vontade de Deus. E graças a Jesus, eu estou lendo essa Bíblia, estou pregando o Evangelho, eu oro a Deus todo dia e com lágrimas agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Pai de Jesus, Tu enviou a este mundo seu precioso Filho, Filho unigênito. E Jesus veio a este mundo e aceitou morrer na cruz para salvar a humanidade. E a mim. Pagou meu preço, o preço do meu pecado, que herdei de Adão, naquela cruz, com dor, com sofrimento. E hoje, em Cristo, tenho alegria. E Deus me deu a fé, eu creio que Ele pode me salvar, porque Ele se salvou. Gostaria de compartilhar com você esta fé, não só para bênçãos seculares, mas pela bênção eterna, da vida eterna. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o livre de todo mal. E até a nossa próxima oportunidade. Se possível, ajude o nosso canal, ajude o Ministério da Igreja do Deus Vivo. São muitas nossas dificuldades, mas maior que elas é Deus estar do nosso lado. A gente apenas procura servir a Deus com alegria, com gratidão no coração, porque Ele salvou a nossa alma, nos deu esta fé. É o que mais nós desejamos. Tudo mais é secundário e passa. Que é a vida do homem dentro da eternidade? É um nada. Passa que nem hoje está vivo, amanhã está morto. Mas a eternidade dura para sempre. Até a nossa próxima oportunidade. Deus abençoe. Obrigado. Amém.